Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Agora nós vamos ler Gênesis capítulo 13, a história da separação de Abraão com Ló, seu sobrinho Ló. Tá certo? Então vamos lá. Capítulo 13, versículo 1. Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, né? O Senhor. Olha que coisa interessante, né? Se você não sabe, Betel significa casa de Deus. Então, ele sai do Egito, símbolo do mundo, e volta para a casa de Deus. Olha que coisa bacana, né? Porque o Egito não tem nada para proporcionar para nós cristãos, né? O Egito é o mundo. Pelo contrário, todo cristão que deixa Betel e vai para o mundo sofre. Ele vai sofrer. Se não tenha dúvidas. Então a Bíblia diz que ali Abraão invocou o nome do Senhor. Sabe o que esse texto está nos informando? Que Abraão reconheceu o seu erro. Ele se arrependeu, né? Ele voltou. O que esse texto nos ensina é que nunca devemos abandonar o nosso altar. Se as coisas estão ficando feias, né? Se a tempestade se aproxima, se a fome chega, o nosso papel é buscar a direção de Deus e nunca abandonar o altar. Se isso aconteceu de você abandonar, aconteceu isso com você, sabe, de abandonar o altar, de abandonar a Deus, de deixar Betel para visitar o Egito, há um recomeço de Deus para você. Você pode recomeçar com Deus. Abraão começou bem, obedecendo, construindo o altar, invocando o nome do Senhor, mas ele teve o deslize, né? Um deslize de incredulidade. Mas agora ele recomeça. Ele recomeça novamente com Deus, se arrepende e volta para o altar. Deus é o Deus da segunda chance. Não se esqueça disso. E aí, no versículo 5 até o 9, nós vamos ver um episódio muito curioso. Né? Quando eles saem do Egito, eles saem ricos, porque Faraó abençoou Abraão, né? Abençoou também a Ló, consequentemente, que estava com Abraão, abençoou com muitos gados, riquezas, servos, servas. Quer dizer, era uma forma de compensar, né, Abraão pelo erro que ele cometeu, que o faraó cometeu, de ter tomado a esposa dele. Só que essa riqueza acabou causando um conflito, né, entre esses dois parentes. Olha só, Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão, brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abraão disse a Ló: Nós somos parentes, chegados. Então não é bom que a gente fique brigado ou brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus empregados. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Então, Ló, ele chega com Abraão na terra prometida. Os dois estão lá com cabrito, carneiro, bodes, vacas, camelo, muitos animais, muito. E os seus pastores começam a brigar por causa de capim,
né, por causa do capim, da grama, da água, enfim. E Abraão disse para Ló, olha, faz o seguinte, não vamos brigar não. Faz o seguinte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Né? Vamos acabar com esse conflito. E aí, olha o que aconteceu. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim, antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste, e assim os dois se separaram. Olha só. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Então Ló acaba escolhendo tipo um condomínio de luxo, né? Ele olhou e viu ali sim as casas maravilhosas, né? Se fosse hoje duplex, triplex, quadriplex, né? Olhou tal carro blindado, aquela coisa maravilhosa. Só que as pessoas que moravam lá eram egoístas, eram más, pessoas que não conseguiam ver no próximo alguém digno de ser respeitado, pessoas que achavam que só elas tinham direito à existência. Eram os habitantes das famosas cidades bíblicas de Sodoma e Gomorra que fora destruída. Sabe qual é a lição desse texto? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo. Você deve tomar muito cuidado com o que está diante dos seus olhos. A aparência das cidades da Campina era bela. Era de uma beleza extraordinária. Mas ali moravam homens maus, pecadores, homens ruins. Então, cuidado com o que os seus olhos veem. Ló não vigiou. Ló não teve discernimento espiritual. Ló foi guiado pelos seus olhos. E a gente vai ver em Gênesis, no capítulo 19, lá na frente, que toda essa região, toda essa campina foi destruída pelo próprio Deus. Se não fosse pela intervenção de Abraão, Ló tinha perecido juntamente com os moradores de Sodoma e Gomorra. Então, cuidado, tá certo? Nós vamos estudar agora o próximo capítulo, capítulo 14. Deus abençoe.